boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Hoje vamos conversar com Lucas Spanenberg sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Bem, por favor. Lucas Spanenberg é médico psiquiatra e membro da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Também é psicoterapeuta, doutor em psiquiatria e professor da Escola de Medicina da PUC Gaúcha. Pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Lucas realiza pesquisas nos programas de pós-graduação em Medicina, Ciências da Saúde e Ciências Criminais da PUC Gaúcha. Além disso, coordena o curso online em Saúde e Práticas Integrativas da Universidade. Janeiro Branco é o mês de conscientização sobre saúde mental no Brasil. É preciso cuidar do bem-estar físico e emocional também. Dados do Panorama da Saúde Mental realizado pelo Instituto Cactus em 2023 alerta que 56% dos entrevistados nunca procurou um profissional da saúde para lidar com transtornos de ansiedade. Já a Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o país com maior prevalência de casos de ansiedade e o segundo em casos com depressão. Bem-vindo, Dr. Lucas, aqui ao Saúde Mais. Vamos entender, repercutir inicialmente esses dados. Aí fala especificamente de transtornos de ansiedade, depressão, que são problemas, são doenças que precisam de um diagnóstico. Como é que são esses dados? O que acontece com o Brasil que tem esses dados tão grandes? Então, realmente a gente está vivendo um momento onde tem se evidenciado um crescimento da prevalência de transtornos psiquiátricos em geral. É um fenômeno que tem acontecido ao redor do mundo, particularmente a gente tem dados novos aí no Brasil sobre esse aumento de prevalência e aumento de preocupação com esses problemas. Ano passado também teve uma pesquisa da Ipsos, que é uma agência de pesquisa internacional com 31 países e mostrou que a saúde mental hoje é a dimensão de saúde que traz mais preocupação para as pessoas ao redor do mundo. Não é mais a saúde física, não é câncer, não é diabetes, não é nenhum problema de saúde física, é a saúde mental. Então é um problema mundial. Particularmente no Brasil, a gente tem vivido uma série de instabilidades aqui, né, climáticas, políticas, e também a gente tem identificado mais o problema, né? Então, não está muito claro por que o Brasil tem se destacado nesse panorama mundial, mas ao redor do mundo esses problemas têm ganhado maior visibilidade, maior relevância e as pessoas têm legitimado mais a questão da saúde mental. Acho que a gente está passando por um momento de transição também, né, de muito estigma para a legitimação do problema. Sim. E nesse sentido, como é que a gente pode compreender o que é que abrange a saúde mental? Se a gente tivesse que conceituar o que diz a OMS de saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, evidentemente tem um conceito, né? Mas, enfim, para a gente falar para o público o que é a saúde mental mesmo. Perfeito. Patrícia, acho que esse é um esclarecimento fundamental. Acho que as pessoas têm que começar a ver saúde mental como um ativo de saúde e não pensar na saúde mental como doença mental, que é o conceito mais antigo, que traz muito estigma, que traz alguma aversão ao tema. E quando a gente entende que é um ativo de saúde, ou seja, uma dimensão relacionada ao nosso funcionamento e onde a gente, né, quando ela está funcionando bem, tem uma capacidade adaptativa para as nossas demandas, para os estresses que a gente enfrenta, né, consegue contribuir com a nossa comunidade, consegue se sentir funcional e satisfeito, né, com o nosso pertencimento aí, né, em relação às questões que envolvem a nossa vida. Isso a gente pode definir como um conceito de saúde mental. Então, uma dimensão subjetiva do indivíduo, onde a gente se sente capaz, né, de viver a nossa vida com satisfação, né, com algum retorno enfim, bem-estar, né? E quando isso falta, a gente pode estar vivendo um problema de saúde mental. Alguns problemas se denominam transtornos psiquiátricos, né? E a gente, né, tem diagnósticos como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, mas outros problemas de saúde mental não atingem limiar de doença, ainda assim podem ser problemas de saúde mental, transtornos mentais comuns, né, ou condições
clínicas que também são passíveis de uma avaliação e um ajuste e uma ajuda. Uhum. É possível nortear de onde surge o problema individual, a doença individual de transtorno? Por exemplo, se é esse contexto que o senhor inicialmente falou, de instabilidade política, se é o nosso contexto que influencia mais, ou se realmente é algo biológico que reflete, aí dá essa resposta na saúde mental? As duas coisas, né? Hoje a gente sabe, e sabe cada vez mais, que são condições que a gente chama de multifatoriais, né? Não tem um elemento específico que explique quando alguém tem um transtorno mental. Obviamente, a gente tem um componente biológico que é fundamental, né? Tem transtornos psiquiátricos que são super importantes, né? Que a gente trata no dia a dia, que tem o que a gente chama de uma herdabilidade, tem uma carga genética. Por exemplo, pessoas que têm na sua família familiares próximos com esquizofrenia ou com diagnóstico de transtorno bipolar, têm uma chance muito alta de ter transtorno bipolar e esquizofrenia maior do que pessoas que não têm esses transtornos na família. Isso vale para outros transtornos psiquiátricos. Depressão tem uma carga genética um pouco menor do que esses transtornos, mas também é significativa. E uma vez que o indivíduo tem essa vulnerabilidade, né, e ele é exposto para situações que podem ser estressantes, tanto desenvolvimentais, e eu falo desde a infância, né, dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de transtornos mentais na fase adulta é uma infância exposta a estressores crônicos e graves, como traumas na infância, por exemplo. E situações atuais, né? Então, quando vamos dizer assim, essa equação, né, essa equação etiológica atinge um determinado limiar que é específico para cada pessoa, pode haver a manifestação de um transtorno psiquiátrico. Sim. Doutor, muitas vezes a gente ainda se depara com um preconceito contra a saúde mental. Né? Muitas vezes as pessoas estão doentes, elas não querem expor isso para a sua família, para os seus amigos, para os seus cônjuges, para os seus colegas de trabalho. Então, isso dificulta também a pessoa saber o que é o seu comportamento, o que é a doença. E também aí entra o próprio estigma com os tratamentos de saúde mental. Vamos repercutir um pouquinho esse que eu acho que imagino que seja um assunto grande, mas vamos falar assim de se reconhecer doentes e não ter dúvidas sobre o que são os tratamentos. Perfeito. É um tema absolutamente relevante que eu acho que tem maturado ao longo dos anos e isso também explica um pouco essa maior percepção de prevalência de transtornos psiquiátricos. As pessoas estão buscando mais ajuda, estão reconhecendo que são problemas legítimos que podem receber ajuda, né? Ao contrário de poucas décadas atrás, onde o psiquiatra era sinônimo de loucura, né? E a loucura era sinônimo de manicômio, né? Hoje a gente tem um repertório imenso, né, de intervenções e tratamentos farmacológicos, terapias avançadas em psiquiatria e tratamentos mais conservadores, né, como mudanças de estilo de vida, psicoterapias que oferecem aí um leque de opções para que se melhore a saúde mental. Então, falar sobre o estigma e desestigmatizar a saúde mental é fundamental. Um trabalho que a gente faz, por exemplo, eu sou professor da Escola de Medicina da PUC, desde o primeiro ano, poder legitimar esse assunto para os próprios alunos. A gente fez um levantamento de saúde mental ano passado para alunos de medicina do Rio Grande do Sul e a gente viu que 49% dos alunos de medicina, né, que pretensamente é uma população, né, treinando para atender outras pessoas, têm algum problema de saúde mental. Né? E eles estão conseguindo falar mais sobre isso. Ao falar mais sobre isso e a buscar ajuda, eles também estão treinando, né, como identificar mais isso nas pessoas. Então, esse aumento de sensibilidade explica muito também esse aumento de prevalência. A gente está mais sensível, a gente não tolera mais chamar alguns tipos de manifestação de sofrimento psíquico como preguiça, né, como má vontade, né, ou como simplesmente uma loucura, né, que está, enfim, né, assim, condenada a determinado tipo de desfecho, né. Hoje a gente pode ajudar as pessoas a melhorar suas performances, melhorar a sua percepção, né, de vitalidade e aumentar então, né, a possibilidade delas buscarem espaços adequados de ajuda. Né. Sim. E, doutora, imagina assim que em consultório chegam as pessoas
transmitem suas angústias, né, para o profissional, e elas têm muita urgência. E os tratamentos de saúde mental, eles levam um tempo. Eu imagino que também os médicos não gostam de falar em cura, gostam de falar em tratamento, em fases. Como é que a gente pode explicar o que seria um tratamento e que tempo a pessoa precisa ter para perceber que um remédio, uma terapia está fazendo seu efeito? Isso é uma outra questão importantíssima, né? Eu costumo dizer para os residentes, eu sou preceptor de residência também, a gente treina então, médicos que estão fazendo a especialidade em psiquiatria, né? Costumo dizer que alguém ir num tratamento não quer dizer que está se tratando. Muita gente vai buscar algum milagre, né? Algum tipo de cura mágica para questões super complexas da nossa vida, né? Então, o protagonismo em relação ao tratamento e a pessoa também se alfabetizar em questões que envolvem a saúde mental, né, o psiquismo, em relação às próprias emoções, é super importante. Então, nesse sentido, um dos trabalhos que a gente mais faz no consultório, lá na internação psiquiátrica, que eu também trabalho lá no Hospital da PUC, né, quando chegam casos gravíssimos, né, muitas vezes é alfabetizar pessoas que nunca tiveram contato com conceitos que envolvem o mundo psíquico, elas não conhecem as suas emoções, né? Elas não sabem por que elas sentem determinadas coisas e ficam julgando os seus próprios sentimentos. Então, esse trabalho de alfabetização leva tempo, porque é uma mudança de mindset, assim, né? É uma mudança de olhar para um fenômeno que fica muito relegado, às vezes, a um medicamento. Eu vou tomar esse medicamento aqui e passivamente vou esperar que ele faça efeito. Não é assim que funciona. O tratamento farmacológico é um recurso terapêutico fundamental, em grande parte dos casos que a gente trata, mas é só um recurso. Sem o engajamento pessoal, e por isso que demora tempo. Sem o engajamento pessoal, é muito difícil que a gente tenha resultados excelentes em saúde mental. Tá certo. Obrigada, então, Dr. Lucas Spangenberg. O Saúde Mais volta já. Logo, voltamos a conversar mais sobre saúde mental. Saúde Mais está de volta. A gente continua a conversar com Lucas Spangenberg, médico psiquiatra, doutor em psiquiatria e professor da Escola de Medicina da PUC. Bom, doutor Lucas, a gente inicialmente falou de alguns fatores que contribuem aí para o declínio da saúde mental. A gente consegue saber o que pode ser comportamento e gerar menos sofrimento para a pessoa? E coisas que não são do comportamento e muitas vezes são percebidas não pela pessoa, mas por quem convive? Como é que é isso? Perfeito. De novo, né, a gente está falando sobre uma dimensão muito complexa, né, que envolve um tipo de sofisticação psicológica para que a gente se dê conta, e nem todo mundo está, né, com essa condição, né? Então, o tratamento ele envolve muito um trabalho de aumento de percepção, né, sobre questões de emoção, de sentimentos, né? O tratamento ele tem como um dos objetivos poder trazer o que a gente chama de psicoeducação. Então, o que é um sintoma? O que é um sentimento legítimo? Qual que é o limiar, né? Como é que eu entendo que uma reação de ansiedade, que é absolutamente fisiológica, né? Quem não tem ansiedade é um sinalizador de perigo. Quem não tem ansiedade se rala, né? Sem ansiedade a gente não sabe como evitar um estímulo, né, que para nós é aversivo e que pode trazer uma ameaça, né? Mas quando é que essa ansiedade passa do ponto e ela passa a ser um problema? Então, tudo que envolve esse processo demanda, né, um engajamento do paciente, um certo envolvimento também, uma mudança de estilo de vida e comportamentos que podem estar bastante distantes de uma condição de saúde. Nós somos muito sedentários, por exemplo. Sedentarismo é um problema gravíssimo e que inflama o nosso corpo. Um corpo sedentário traz problemas, né, que estão relacionados a reações inflamatórias que a gente sabe hoje que vão trazer ansiedade. Nutrição, a nossa dieta, uma série de outros comportamentos até de estilos de vida, higiene do sono. Então, trabalhar todo esse repertório de mudanças é super importante para que a gente tenha resultados no tratamento de transtornos psiquiátricos. Então, há uma interdependência entre fatores físicos, biológicos e mentais. Não tem como separar. Não tem como separar. Um autor que eu gosto muito é o Antônio Damasio. Ele escreveu um livro que chama O Erro de Descartes, né? O Descartes era um filósofo lá, né, que fez
toda uma construção, né, falando do corpo e da mente, né, o Descartes tinha essa dissociação desses conceitos, né, e o Damasio fala que é impossível dissociar isso. A nossa mente é produto do corpo, né, e não é só produto do cérebro. Várias coisas que o cérebro vai interpretar como uma emoção são sentidas primeiro no corpo. Um aumento da frequência cardíaca, né, um aumento da pressão arterial, um aumento da sudorese, são sinais fisiológicos de um estresse que vão ser interpretados pelo cérebro daqui a pouco como uma ansiedade, né, mas que acontecem primeiro perifericamente. Então, quando a gente se apropria mais do nosso corpo, tanto o que a gente faz, como é que a gente se mexe, como é que a gente dorme, o que a gente come, isso muda a nossa mente. Né? E saber disso é importante. De novo, a alfabetização em saúde mental é absolutamente fundamental. Sim. Doutor, qual é o impacto das redes sociais, especialmente nos mais jovens? Aí a gente fala muito de já o adulto, né, que tem assim a sua vida um pouco mais controlada, definida, mas assim, nos jovens que estão em formação ainda, as redes sociais, elas mudaram muito todos os aspectos da nossa vida, né? Mudaram bastante, tem uma grande discussão a respeito do tamanho do impacto disso, né? Algumas pessoas, né, considerando que não impacta tanto, mas cada vez mais, né, pesquisadores, inclusive, buscando as relações causais, né, o quanto isso e a quantidade de exposição a redes sociais pode estar relacionada a problemas psiquiátricos. Ano passado saiu um outro levantamento, o Brasil é o país do mundo que mais usou redes sociais em 2023, em torno de 4 horas, mais de 4 horas por dia em rede social. Então, hoje, muita gente tem uma relação que a gente chama de aditiva com rede social, como se fosse uma droga, né? Não consegue ficar sem. Tem estudos muito interessantes que mostram, inclusive, se tu tirar de um adolescente, que é um cérebro ainda que está em formação, né? Ele vai completar sua maturação, nosso cérebro ali, a maturação cortical em torno de 25 anos. Né? Então, é uma idade importante para a gente preservar o seu funcionamento. Há estudos que mostram que a gente tirar um celular de um adolescente por uma semana, ele melhora vários índices relacionados à saúde mental, em relação à ansiedade, à satisfação com a vida, aumento de repertório para fazer outras coisas. Então, as redes sociais têm sido um problema, sim, e há todo um movimento internacional de tentativa de diminuição da exposição de jovens e escolas proibindo, por exemplo, celular, que tem recursos pedagógicos também, mas que estão muito pervertidos pelo acesso a esse universo aí tão capcioso que são as redes sociais. O senhor acha que as escolas e as instituições elas conseguem monitorar adequadamente aí o uso das redes e esse cuidado com a saúde mental das crianças e adolescentes? Não, nesse momento não, né? E a discussão é essa, né? Como fazer, né, de que maneira isso pode ser feito preservando a autonomia, preservando inclusive aquilo que as redes sociais trazem de bom, assim, né, que elas, né, nos trazem informações, trazem contatos, mas também tentando limitar esse caráter aditivo das redes sociais e o quanto elas competem com outras coisas, inclusive com, né, os percursos de ensino, né, assim, e roubam a atenção de cérebros que são vulneráveis, né, e que naquele algoritmos que as redes sociais são construídas, né, ficam absortos, então, né, por aquela engenharia, né, que as grandes empresas, né, de mídias sociais entenderam exatamente como o nosso cérebro funciona e constituíram aquelas plataformas para que a gente fique preso e vidrado naquilo mesmo, né. Então, poder aprender, né, poder ter uma orientação, né, e a gente ter políticas públicas também, né, que possam orientar, né, o sistema de educação a respeito disso é super importante. Vários países nórdicos, outros países europeus já estão limitando o uso de celulares, de redes sociais, países asiáticos também, e é uma tendência que aconteça também no nosso meio. Sim, a gente fala de crianças e adolescentes, mas a gente também tem, por outro lado, a população idosa, que também parece que é menos favorecida, né, em relação a uma série de coisas. Há muito mais solidão e que podem aumentar os casos de ansiedade e depressão. Doutor, como é que o senhor percebe isso na população idosa? Uma população também super vulnerável, né, e daí um dos motivos, talvez, dessa prevalência aumentada, né, claro, a gente teve a pandemia, que foi um evento extremo e que, evidentemente, impactou na saúde mental, principalmente de idosos e de jovens, né? Jovens porque
né, assim, interrompeu um ciclo de exposição à sociabilidade, né, e isso deixou ali um déficit importante, e idosos que se recolheram e perderam o repertório. E depois, uma vez que eles se recolheram, eles têm muita dificuldade de voltar a circular de novo. Então, a gente vive num país com vamos dizer, um ambiente muito inóspito para o envelhecimento. Um país que não apresenta segurança, né? Então os espaços públicos, né, não são seguros, não são adaptados para a população idosa, não há muita oferta, né, de programas que possam trazer envolvimento, sociabilidade, né, para o idoso, e a solidão tem sido um problema, né, que vai ser crescente, uma vez que essa transição demográfica vai trazer cada vez mais idosos, né? Então a gente vai ser um país idoso aí nas próximas décadas e a gente vai ter que se preparar para isso, porque a saúde mental, né, assim, pega muito nessa fase, né, os problemas de saúde mental, e a gente não vai poder só remediar, a gente vai ter que prevenir esses problemas. Não vai ter remédio, não vai ter tratamento para todo mundo, se a gente não, né, constituir um tipo de intervenção que vai prevenir problemas de saúde mental. Sim. Existe também um estresse crônico ligado à nossa vida produtiva, digamos assim, o trabalho, alguns diagnósticos de burnout, né? Como é que o senhor enxerga? Existe isso no consultório bastante? Existe bastante. A nossa mudança de estilo de vida, né, para essa velocidade aumentada, né, hoje a gente tem uma exposição a informações num único dia maior do que um indivíduo de 100 anos atrás teria na vida inteira. Né? Isso está aqui, né, na palma da nossa mão. Né? Então, isso causa uma sobrecarga para esse órgão que a gente tem, né, que é o cérebro, que é um órgão gestor de informações, né, um órgão que está destinado a fazer previsões a respeito de cenários, e com tanta informação assim, e muita informação inútil, né, informação, né, que confunde o nosso aparelho de previsão, né, uma vez que ela não está relacionada à nossa demanda imediata. Né? Hoje a gente tem, assim, acontece um fenômeno, uma tragédia lá no outro lado do mundo, a gente está, né, com acesso àquilo, às vezes banalizando situações muito graves e às vezes se mobilizando por coisas que não têm nada a ver com a nossa vida prática, né, e a gente está deslocado, então alienado do que a gente está fazendo. Então, essa velocidade toda, né, somada aí a mudanças, né, do estilo de relação com o trabalho, não existem mais carreiras, né, assim, ou existem muito poucas carreiras previsíveis ao longo do tempo. Né? Hoje um trabalho não tem previsibilidade, né, muito longa, assim, né? Pessoas autônomas têm uma vida absolutamente imprevisível, e os negócios e as empresas também, né, mudam muito rápido. Né? Então, imagina um jovem escolher uma profissão hoje é muito mais ansiogênico do que, né, assim, ter a ideia dessas profissões clássicas que se tinha há um tempo atrás. Então, isso vai sobrecarregando o nosso sistema nervoso, o nosso psiquismo, e vai aumentando a vulnerabilidade para sentir ansiedade. Ansiedade é um receio do que pode ser ameaçador, e não ter previsão é ameaçador. Uhum. E, professor, o que representa o Janeiro Branco? Porque há um momento que se fala de transtornos mentais, de saúde mental, de uma forma bem geral. Então, aí, assim, a importância das pessoas se reconhecerem, reconhecerem as políticas públicas que são possíveis e que ainda vão ser feitas. Como é que o senhor vê? É um espaço interessante. A gente está aqui, né, em função dessa agenda, né? Então, acho que é uma agenda importante para a gente poder ter conversas qualificadas, né, e poder trazer informação, então, né, que possa, assim, de alguma maneira repercutir aí na construção de políticas públicas. Né? Acho que é fundamental. Ações, né, assim, voluntariosas, isoladas, são importantes, mas se a gente não mexer no sistema, né, e hoje eu enxergo muito o sistema de saúde como assim, enfrentando problemas, assim, né, nessa abordagem de saúde mental voltada para a doença. Né? A gente não tem muitas iniciativas de promoção e prevenção. Né? Então a gente fica enxugando gelo. Né? Se a gente não trabalhar, né, nas causas e poder preparar as pessoas para serem mais resilientes, né, elas poderem ter recursos, ferramentas para lidar com a sua saúde mental, né, depois tratar o transtorno é mais custoso, causa mais sofrimento para o indivíduo, causa, né, assim, uma diminuição das possibilidades da pessoa. Alguns transtornos mentais assim, mudam as possibilidades da vida das pessoas, uma vez estabelecidos, né? E se a gente evita isso, muda a trajetória da vida das pessoas. Então, um mês super importante para a gente estar tratando sobre o tema e podendo estar divulgando informações aí, né, para os nossos gestores também se sensibilizarem. Tá
Tá certo. Muito obrigada, psiquiatra Lucas Spangenberg, pelos teus esclarecimentos aqui no Saúde Mais. Muito obrigado. O Saúde Mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência fica por aqui. Se cuida e até a semana que vem.